A primeira, portanto, oradora deste grupo de 3 caracteriza-se enquanto pensadora Caracteriza-se enquanto pensadora estratégica, solucionadora de problemas, com um perfil multitasking e uma verdadeira team player. Ela é a Margarida Direito, só um bocadinho, desculpa. Margarida Direito, ela é diretora de Marketing, Comunicação e Intervenção Social no Futebol Clube de Braga, certo? Não, desculpa. Ok, Associação Futebol de Braga, desculpem, não, eu disse logo desde o início que não era uma área que eu dominasse muito. E é também responsável distrital da integridade da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, com vocês, Margarida Direito. Como é que eu tenho o apontador? Olá, boa tarde a todos. Como na apresentação disseram, eu sou team player e, portanto, não vim sozinha. Vou pedir às pessoas que vão fazer esta palestra comigo para se sentarem aqui. O João Coelho, ele sim, do Sporting Clube de Braga, e a Raquel Veiga, do Vitória Sport Clube. Sinto-me logo à partida uma pessoa especial por conseguir ter em palco o Sporting Clube de Braga e o Vitória Sport Clube. Eu sou diretora de Comunicação, Marketing e Intervenção Social da Associação de Futebol de Braga e tenho também a área da integridade da Federação Portuguesa de Futebol. E venho-vos falar de um tema que me é muito caro, agradeço aos que ficaram na sala e não foram embora. Sei que temos o João Costinhas do outro lado, eu fiquei muito zangada com ele, porque isto de dividir o tempo com o João não é fácil. Mas a verdade é que eu venho-vos falar de um tema que me é muito caro, que é o impacto dos social media no futebol. E de que forma é que os social media mudaram a forma como nós vemos o jogo, como nós vivemos o fenómeno e como a modalidade, na verdade, é vista. Eu poderia ter trazido um outro tema, que deixo para outro dia, que seria o contrário, o impacto do futebol no social media. E que também daria muito que falar, porque a verdade é que nós sabemos que em pré-match, em dia de jogo e em dia de grandes jogos, as redes sociais também são muito alimentadas pelo futebol. Mas deixo este tema, quiçá, para uma próxima oportunidade e hoje vou, de facto, falar-vos do impacto que os social media tiveram nesta modalidade, que aqui os 3 muito gostamos e na qual trabalhamos. Não sei, não está assim a querer muito, se calhar sou eu. Então, o que era o futebol antes dos social media? Porque, de repente, mudamos tanto a forma como consumimos o jogo que parece que sempre houve esta nova forma de ver o futebol e de consumir futebol. Mas a verdade é que antes ia-se ao estádio com um rádio para estar a ouvir o relato durante o jogo e as estrelas do futebol tinham outro tipo de visibilidade. Na verdade, quem decidia quem eram as grandes estrelas do futebol eram os clubes onde eles jogavam e os jornais que lhes davam destaque na capa. Depois, todos os outros jogadores eram desconhecidos. Poderíamos conhecer mais uma característica ou outra, consoante a nossa afinidade com um clube, mas não sabíamos perfeitamente quem eram todos os jogadores em campo. Eram os jornais que nos faziam gostar mais deste ou daquele e os clubes que davam mais palco a um ou outro. Então, antes, o rádio estava na bancada e nós víamos o jogo, reparem, com os nossos olhos. Nós estávamos no estádio e só víamos com os nossos olhos. Não usávamos outros ecrãs para estar a ver um jogo que está a acontecer. Tínhamos que chegar a acordo do que dava na televisão. Portanto, se estava a dar a telenovela, eventualmente não dava o futebol. Portanto, havia aqui uma disputa de conteúdos, não é? Que conteúdo é que prevalecia em casa? Quando queríamos falar com o clube de futebol que gostávamos, enviávamos uma carta e o clube respondia-nos por carta. E os clubes também contactavam os sócios por carta. Sempre que tínhamos uma opinião, queríamos dizer o que é que achávamos do treinador, do jogador, da tática, da comunicação, enviávamos uma carta. O clube de futebol que cada um tinha era o clube da família. O meu pai é do clube XPTO e eu sou do clube XPTO. Poucas pessoas tinham um segundo clube, coisa que hoje quase toda a gente que vive o fenómeno e que gosta de futebol segue mais do que um clube.
vive a experiência de mais do que um clube. Mas a verdade é que antes nós tínhamos o clube do pai ou da mãe ou do tio e depois, eventualmente, um segundo clube que era do vizinho estrangeiro ou do tio que viajou e voltou ou da amiga do pai. Portanto, nós não conhecíamos mais clubes. Ou então de clubes como o Real Madrid, que sempre conseguiram, de facto, chegar e sair fora das barreiras do seu estádio. Depois, o jogador superestrela, como eu disse, era aquele que fazia capa de jornal. Os resultados saíam, ouvíamos na rádio, se não fôssemos ver o jogo, ouvíamos na rádio, saíam no jornal, ou então estavam no teletexto. Acredito que muitas das pessoas que aqui estão não sabem o que é o teletexto, mas a verdade é que existia uma forma na televisão, punhamos lá o teletexto, e depois aquilo, quando apareciam os resultados do futebol, se me caísse uma batata frita, perdia o resultado, porque se eu passasse, tinha que esperar que aquilo voltasse ao início para aparecerem todos os resultados. Isto parece muito arcaico, mas era a forma como nós vivíamos o futebol. Os adeptos e mesmo os clubes e os atletas. Estatísticas só existiam para os clubes ou para as pessoas que trabalhavam nos clubes. As estatísticas não saíam, não estavam disponíveis para todos. A informação estava para quem, de facto, estava no futebol. E qual é então a diferença? O que é que mudou nesta era de social media? O que é que mudou no futebol? Na verdade, mudou muita coisa. E uma das coisas... Mudou muita coisa porque mudou a forma como nós estamos no jogo. E, a verdade, qual foi a grande diferença? É uma palavra que já foi dita aqui hoje. Humanização. E é estranho, porque nós estamos a falar que uma tecnologia, que as redes sociais que nós precisamos aceder recorrendo à tecnologia, tornaram o futebol mais humano. E tornaram porquê? Porque nos aproximaram. Nós tornamos-nos mais próximos dos clubes, tornamos-nos mais próximos dos atletas e tornamos-nos mais próximos de todo o fenómeno e da forma como o jogo é jogado. Temos mais conhecimento, temos mais informação e interagimos mais. Sabemos o que se passa na vida do atleta, sabemos o que se passa na vida do clube, sabemos, enquanto adeptos, sabemos que podemos contactar a superestrela, coisa que ninguém imaginava ser possível, contactar o jogador que mais gosto. Isso era totalmente impossível. Horas de espera, eventualmente, à porta do estádio, na expectativa de um autógrafo. Hoje, já, mais do que autógrafo, queremos uma fotografia. Portanto, humanizamos. O que é que aconteceu aos atletas com os social media? Os atletas passaram, por si só, a ser marcas. Passaram a poder ter uma audiência. De antes, um atleta, quando mudava de clube, morria. Para o adepto. Eu sou de um clube, o adepto ia-se embora e nunca mais ouvia falar dele. Hoje em dia, os atletas têm as suas próprias audiências, criam as suas audiências, as suas marcas e podem partilhar com os seus seguidores coisas tão importantes como, naturalmente, as suas conquistas, mas também podem partilhar aspectos da sua vida que justificam algumas falhas. E nós tornamos-nos mais solidários com o erro do atleta, porque muitas vezes sabemos que ele está a passar uma má fase, ou sabemos que houve alguma confusão e ele vem-nos explicar o que é que se está a passar e nós ficamos mais empáticos com o atleta, portanto, humanizamos a figura do atleta. E os atletas, isto serve para um Cristiano Ronaldo, que é a pessoa mais seguida em termos globais e conjuntos de todas as redes do mundo, não é? Serve para o Cristiano Ronaldo, mas também serve para a Maria ou para o Francisco que jogam na Distrital. Porque a Maria ou o Francisco que jogam na Distrital, de antes ninguém sabia que eles jogavam. Ninguém sabia que eles tinham conseguido fazer aquele remate. Ninguém sabia e, portanto, hoje as redes sociais permitem também aos jogadores de todas as áreas, incluindo do futebol distrital, ter uma presença, criar uma audiência e ser uma marca. Talvez, não sei se sabem, mas inclusive o prémio, já houve um prémio Puskás entregue a um atleta não profissional, a um jogador não profissional. E porquê que isto aconteceu? Porque naquele momento o jogo estava a ser gravado e aquele golo foi muito partilhado, correu o mundo e chegou até quem poderia selecioná-lo como como o melhor golo da época. Isto era impensável antes dos social media, porque nunca conseguiríamos ter este alcance.
E hoje nós temos novos protagonistas. O jogo está mais aberto e mais disponível para todos, não só para os atletas, mas também para os clubes. E o que é que as social media permitiram aos clubes? Permitiram aos clubes, de facto, se aproximarem da sua audiência, mas não só. Permitiram que deixassem de ser tão locais para se tornarem globais. Hoje, um clube, e vocês vão ver aqui 2 exemplos de clubes da Associação de Futebol de Braga, tanto o Sporting Clube Braga como o Vitória Sport Clube, que deixaram de ser os clubes só das suas cidades. Tornaram-se, porque têm uma comunidade global, porque alcançam pessoas de forma global. Já não é o clube da minha terra, já pode ser um clube qualquer do planeta Terra. E nós já seguimos ligas para lá da nossa. Os clubes conseguiram também criar muito maior notoriedade de marca, porque já não falam só da modalidade, já não falam só de futebol, já não falam só dos atletas e também já não estão à espera que sejam os jornais ou a televisão a criar conteúdos para falar do clube. Os clubes já veiculam as mensagens que querem veicular, já têm uma estratégia para que a sua marca seja mais forte. E ao tornarem a marca mais forte, tornam não só pelas suas conquistas, porque as conquistas nem sempre chegam, mas também pelos seus valores. Encontraram no social media, vocês hoje veem muito, os clubes a partilhar as suas atividades e as suas ações, por exemplo, de responsabilidade social. E isso também cria engagement, as pessoas identificam-se mais, ficam mais próximas do clube. Os clubes passaram a criar conteúdos, não é, de dentro para fora. E isso fez com que pudessem também controlar, no fundo, as mensagens que passam. Porque é muito fácil, era muito fácil de antes, um jornal, se quisesse começar ir tendo notícias em que desse mais enfoque a aspectos negativos de determinado clube, isso também tinha um impacto na forma como as pessoas viam o clube. Hoje os clubes têm, nos social media, a possibilidade de criarem as suas próprias mensagens e criar esse engajamento de forma muito mais direcionada. Para além disso, hoje já não é só a superestrela que tem visibilidade. Hoje tem visibilidade o fisioterapeuta, o treinador, tem visibilidade as equipas de formação e com isso criaram-se novos públicos. Hoje o futebol já não é só para os adeptos da equipa sénior, como antigamente, mas também para os pais, para as avós, para as mães, para as famílias, e isso fez com que se criassem novos públicos que também são interessantes para mais marcas e para marcas diferentes, que eventualmente não estariam tão próximas do futebol e que se aproximam porque também conseguem chegar às famílias através da modalidade. Os adeptos. No caso dos adeptos, eles estão agora e cada vez mais próximos. Conseguem falar com os seus atletas, conseguem interagir diretamente com o clube, já não é preciso enviar uma carta, conseguem interagir com o jogo e nós vemos que hoje as pessoas vão ao estádio e enquanto estão a ver o jogo, estão a ver também o direto e a transmissão do jogo, estão nas redes sociais a participar em sondagens sobre a performance dos diferentes jogadores, estão a interagir com o clube, estão a enviar comentários e estão a partilhar a sua própria experiência em estádio. Não é comum, nós vemos nas stories, não é? As pessoas chegam e filmam, mostram o que estão a fazer no estádio, mostram o jogo. Portanto, há toda uma experiência 360. Para além disso, há a experiência 360 que é o antes, o durante e o pós-jogo. Hoje, um adepto já pode entrar na vida do clube, já pode saber como é que é um treino, como é que é o estádio, como é que funciona toda a vida e toda a rotina dos atletas. Perdão. O futebol é um fenómeno enorme, já o era. Diz-se que das coisas menos importantes será a mais importante. Com as redes sociais, ele vai se tornar e torna-se ainda maior, para o bem e para o mal. Hoje decidi só trazer o aspecto positivo, o quanto os social media engrandecem o fenómeno e trouxe, depois de vos dar esta parte do contexto mais sociológico, passa aos clubes que vão apresentar a parte prática, não é? Portanto, os números e como é que isto na prática se aplica. João? Sim. É. Ok, aqui de lado. Okay. Isto é engraçado, não é? Estar a falar do Braga em Guimarães.
Parabéns a todos os envolvidos, mas pronto, vamos fazer um bom trabalho aqui. Também vamos tentar mostrar aquilo que é, não só o trabalho do Braga, mas também aquilo que é, de forma geral, aquilo que os clubes fazem em contexto de redes sociais. O meu nome é João Coelho, sou o assessor de comunicação e imagem e também gestor de redes sociais do Sporting Clube de Braga. E então, nós temos uns claros objetivos naquilo que é a nossa postura em contexto de redes sociais. Antes de mais, temos uma equipa muito complexa, não só através de gestores de redes sociais, mas também assessores de comunicação e pessoas mais dedicadas à parte de multimédia, que nos ajudam a produzir os conteúdos, a dar ideias, a dar inputs e também em articulação constante com aquilo que é o nosso departamento de marketing. E eles sim têm um trabalho um bocadinho distante daquilo que é o nosso. Nós temos certos objetivos que o marketing, obviamente, vai complementar. Os nossos objetivos em redes sociais, sintetizei aqui nestes 4 tópicos. Como vos tinha dito, somos mais do que uma pessoa a trabalhar redes sociais, mas temos que fazer parecer com que seja a mesma pessoa e a mesma identidade de acordo com aquilo que estamos a comunicar, porque é o clube que comunica, e então todos nos guiamos por estes tópicos. Queremos aproximar, criar emoções, promover identidade e informar. Aproximar porquê? Se calhar muitas pessoas gostavam de estar em todos os treinos, ter milhares de pessoas num treino todas as semanas. Milhares de pessoas dentro do balneário vai ser difícil, mas nós queremos transportar isso para cá para fora e a nossa maneira de o fazer é através das redes sociais. É a ferramenta que nós temos uma liberdade e uma oportunidade única de ser as pessoas que estão naqueles momentos, estão no balneário, estão nos jogos, estão em todos os momentos que as pessoas querem estar, as pessoas que nos seguem, e então nós fazemos essa ligação entre o adepto e as equipas. Depois, muito importante, algo que temos explorado imenso nos últimos tempos, criar emoções. Se nós, através de um conteúdo que fazemos e através de uma oportunidade única que temos, não conseguimos criar uma ligação com os nossos adeptos e, automaticamente, criar emoções, não estamos a fazer nada. Então, tentamos, acima de tudo, fomentar sentimentos únicos através de conteúdos em momentos diferenciados, eternizados na ligação direta com os atletas e depois, através das redes sociais, comunicamos isso mesmo com os nossos adeptos. Depois, uma coisa que também fazemos, envolver toda a gente e criar um espírito de identidade. As pessoas que nos seguem, não é clichê dizer isto, mas é como se fosse uma família. Criamos uma comunidade porque todos juntos defendemos valores em comum e então temos que garantir que toda a gente que nos segue em contexto de rede social sintam que fazem parte de alguém comum. E por fim, e não menos importante, temos uma plataforma neste momento, plataformas de redes sociais com mais de 1 milhão de seguidores por todo o mundo, então temos que as utilizar para ser um veículo de informação fidedigna e, acima de tudo, também coerente. Como tal, isto sintetiza um bocadinho aquilo que acabei de dizer, as redes sociais são literalmente uma ponte, não literalmente, mas vocês perceberam a mensagem, são uma ponte que liga os adeptos ao clube e nós somos quase os veículos que transportam a informação, os conteúdos, os sentimentos de um lado do clube para o outro, para os adeptos que fazem parte de uma comunidade. Depois, as redes sociais também nos permitem isto. São quase um gatilho para aquilo que nós temos em nível de processo de informação. Temos várias plataformas, como aqui vou deixar 2 exemplos de conteúdos que estão na nossa TT, onde temos o conteúdo on demand. Temos essas plataformas também para ter algo que as redes sociais, se calhar hoje em dia, não são tão práticas para isso. Conteúdos de longa duração, conteúdos que exigem um bocadinho mais de cuidado e de atenção, mas também utilizamos as redes sociais para promover. E depois, claro, conteúdos que fazemos nas redes sociais são informação, são notícia e esses mesmos conteúdos têm depois repercussão naquilo que é a imprensa. Mais do que dizer aquilo tudo que nós fazemos, vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo do tipo de conteúdos que nós fazemos e posteriormente são divulgados nas redes sociais do clube. Que antecipou-se aqui um bocadinho. Se calhar o vídeo não quer dar. Mais uma dos vídeos. Oi, afinal está a dar. Não é preciso som também. Assim aproveito também e explico. Acima de tudo, é importante o jogo, mostrar o que se passa no jogo, mas também os bastidores. Temos acesso privilegiado àquilo que são os acessos de um contexto de jogo, de treino, e levamos essas emoções também cá para fora. Conteúdos exclusivos através de entrevistas, contacto direto com os atletas, um papel muito importante dos assessores de comunicação, que são os que permitem que haja uma proximidade mais forte com a equipa. Depois temos pessoas que fazem um trabalho brilhante a nível de multimédia e destes conteúdos. Eu não faço a mínima ideia como se faz isto, mas depois o resultado final, como podem ver,
é brilhante. A parte criativa, todos colaboram, assessores, gestores de redes sociais, videomakers, fotógrafos, toda a gente, até funcionários do clube, de outros departamentos, recebemos tudo aquilo que podem ser inputs para novas ideias e depois tentamos materializá-las com todos os recursos que temos disponíveis. Deixo também aqui uma nota no Departamento de Comunicação. Somos uma equipa já composta por 16, 17, 18 elementos, dependendo de algumas fases da época e também de estagiários que temos a colaborar connosco. E depois articulamos também as nossas atividades com os restantes departamentos. No que toca ao marketing, é o departamento que trabalhamos de uma forma mais próxima, mas não está internamente ligado àquilo que é o Departamento de Comunicação. Bem, acho que já tiveram aqui uma ideia daquilo que são os nossos conteúdos também, sim, aproveito para avançar. Deixo-me um bocadinho daquilo que tem sido os nossos resultados nesta época, no contexto de redes sociais, dados recolhidos até há uns dias. Eu acho que isto não é por si só importante no que toca a resultados, mas ajuda muito a entender as plataformas que nós temos, a importância de fazer as coisas com um objetivo, com uma identidade, com um propósito e a responsabilidade, acima de tudo, daquilo que nós estamos a fazer em contexto de redes sociais. Neste momento temos mais de 20 contas de redes sociais, em 7 plataformas, Facebook, Instagram, LinkedIn, you name it, temos imensas. Depois, contamos já com um universo de 1,23 milhões de seguidores. É muita gente que nos segue, muitos deles, muitos utilizadores ativos e participantes, e também vos vou mostrar daqui a pouco um bocadinho dos números daquilo que nós temos tido nas redes sociais, dados recolhidos desde o início da época, julho de 2023, até ao dia 25. Os seguidores são provenientes de 114 países, ou seja, comunicamos para 114 países, 55 deles, pelo menos, com 1000 seguidores. Ou seja, este dado também para nós é muito importante, o público português já não corresponde à maioria daquilo que são os nossos seguidores, o que aumenta também a nossa pressão, digamos, para comunicar para públicos cada vez mais distintos e daí também podemos articular essa comunicação direta em várias plataformas, de diferentes formas, porque todos sabemos que a comunicação que nós fazemos no contexto de Instagram, Twitter, Facebook, vai ser totalmente diferente daquela que fazemos, por exemplo, no TikTok, e os nossos conteúdos são ligeiramente diferentes, variando de rede para rede. Este ano estabelecemos aqui um bocadinho de objetivo interno, um crescimento de 20%, e esse foi atingido em novembro de 2023. No futebol costuma-se dizer muito que o futebol é o momento, e isto também acontece um bocadinho connosco. Nós aproveitamos, acima de tudo, o momento do clube, o nível desportivo, a exposição que o clube teve na Liga dos Campeões levou o clube para um patamar nunca antes visto, deu-se por si só uma internacionalização daquilo que é a marca do clube e nós tivemos que acompanhar isso no contexto de redes sociais. E, por outro lado, tivemos que apostar numa maior consistência em apostas em conteúdos diversificados e acompanhamento de novas tendências, como é hoje em dia o TikTok. Aqui, para dar assim nota de exemplo, estes são os 12 conteúdos com mais impressões que tivemos nas redes sociais, alguns deles com 6 milhões, 3 milhões, perto de 2 milhões, e todos eles, tal como tinha dito, momentos de Champions League, momentos de jogos contra o Real Madrid, em que nós, acima de tudo, os números não vêm por si só, temos que os capitalizar, e foi isso que nós fizemos com estes conteúdos. Temos resultados de forma simples, aumentámos até ao momento mais de 35% daquilo que eram os seguidores no início da temporada, ultrapassando a barreira de 1,2 milhões. Apostámos, obviamente, no Threads e em novas redes sociais, como dedicadas ao futebol feminino, que era uma necessidade que o clube tinha e conseguimos fazer uma comunicação mais sectorizada, e depois novos projetos do clube. Tivemos no total 285 milhões de impressões e 15 milhões de interações, o que também revela aquilo que é a aposta do clube na mundialização e da internacionalização da marca Braga e uma forte aposta em conteúdos de vídeo cada vez mais curtos, é o que está cada vez a agarrar mais o público e nós também estamos cientes disso e daí temos apostado cada vez mais no vídeo, por si só também curto. Não menos importante, a integração com o plano que é estabelecido pelo Departamento de Marketing. Ao contrário de muitos que estão aqui, o nosso principal objetivo não é vender, é mais mostrar o clube, mostrar os serviços que podemos, neste caso o serviço que é o jogo de futebol, é elevar o clube para outro patamar em termos de público, estar cada vez mais presente em cada vez mais comunidades, quer em Portugal, quer a nível internacional. Contudo, os resultados também ajudam e então as vendas de merchandising e assistências nos estádios têm tido uma progressão muito positiva nos últimos anos e daí também temos noção que estamos a contribuir para isto. E em tudo o que fazemos,
quer no estádio, quer em casa, quer em contexto de jogo, quer em contexto familiar, olhamos para as redes sociais como um só e como espelho daquilo que são os objetivos desportivos e sociais do clube. Somos uma ferramenta, estamos a construir uma marca e então acredito que cada vez mais as redes sociais têm um aspecto muito importante naquilo que é a construção da imagem e do crescimento do clube a curto, médio e longo prazo. Muito obrigado a todos. E agora eu que vou jogar em casa, portanto já ouviram a Margarida da Associação de Futebol de Braga e também o João do Sporting Clube de Braga, e agora eu, assessora de imprensa do Vitória Sport Clube, estou a jogar em casa, portanto é o meu público. Já me sobra muito pouco tempo, mas vou tentar. Cantamos o hino no fim, se quiserem, mas vou tentar transmitir aquilo que nós tentamos fazer, não tanto com os números, mas trouxe-vos hoje 2 exemplos daquilo que nós costumamos fazer, e não vou amassar-vos com a parte mais aborrecida, mas vou passar já para aquilo que nós tentamos fazer, o sentido de pertença, a cultura e a identidade, entreter, informar, fortalecer laços, ser uma extensão da vida dos adeptos com o clube e servir toda a gente que tenha interesse naquilo que é o Vitória, e é muita gente que tem interesse num clube de futebol e desportivo, como é o caso do Vitória. O sentido de pertença já existe, a identidade já existe, aquilo que nós tentamos fazer é comunicá-la e tentar servir os adeptos de forma a que eles sintam parte daquilo que é o clube. E eu dou-vos um exemplo, quando eu era mais nova, quando eu era mais pequena, eu não só sou funcionária do clube, mas também sou vitoriana desde que nasci, e quando eu era pequena eu costumava ir aos treinos do Vitória, costumava ir à academia, costumava ver as brincadeiras dos jogadores, ver os exercícios, e agora nada disso é possível. Portanto, as redes sociais dão uma janela, abrem uma janela para que as pessoas possam ver o que normalmente não conseguem. Uma das coisas que consideramos que é importante é contar histórias, porque quando vão a um jogo de futebol, não sei se já foram a muitos, mas quando vão a um jogo de futebol, veem os jogadores que conhecem, veem o treinador que conhecem, mas não conhecem as centenas, que são mais, pessoas que estão no resto do campo, que estão nos bancos de suplentes, que estão nos restantes bancos ao lado do campo. E, portanto, eu acho que, e nós consideramos que é importante mostrar essas pessoas para que os adeptos saibam quem são, mas também para que se consigam identificar. E muitas vezes essas pessoas são como eles, são adeptos que de repente se tornaram roupeiros, se tornaram diretores de segurança, se tornaram diretores de campo. E há uma panóplia de funções que nós tentamos valorizar e que tentamos mostrar aos adeptos. E um desses conteúdos relativamente recente, que nós lançamos em fevereiro, foi o acompanhamento dos nossos roupeiros num dia de jogo do Vitória. E eu vou pedir aqui o mesmo que a colega que esteve cá antes pediu, que é para se levantarem, se conhecerem os roupeiros do Vitória. E eu deduzo que ninguém se vai levantar. Portanto, eu vou mostrar-vos o vídeo, um vídeo que nós fizemos, é um teaser de 1 minuto, depois poderão ver completo no YouTube do Vitória se quiserem, e a seguir falamos um bocadinho mais sobre isto. A roupa dos não convocados, preparo tudo para o jogo, carrego-se a carrinha e depois arranca-se para o jogo. Não? Não. E daqui continua a pôr ou queijo? Olha, mangas? As tais do jogo. E recolhemos as coisas, trazemos o material todo que está lá fora nosso. Para ter cuidado para a bota não ficar muito amarela. Para não digas isso. Não. Obrigada. Este vídeo que foi lançado em fevereiro, como eu disse, conseguiu alcançar 131 mil visualizações
o teaser de 1 minuto que eu vos mostrei e depois mais 36 mil visualizações a versão completa, tanto no YouTube como no Facebook. Foi um dos conteúdos mais visualizados lançado por algum clube em Portugal no mês de fevereiro no YouTube e, portanto, o que nós quisemos fazer foi mostrar o que é que estas pessoas que se calhar vocês nunca viram ou se calhar já viram se foram a algum jogo do Vitória fazem e, portanto, o nosso videógrafo, o Rui Xavier e também o Bruno Almeida, acompanharam-nos desde o meio-dia até às 8 e mais tempo eles ficaram lá para tentar transmitir e aquilo que também já falaram aqui os meus dois colegas, humanizar o Vitória, porque o Vitória é um clube, mas é sobretudo as pessoas que o compõem, é muita gente, não só quem trabalha lá, como quem vai ao estádio, e portanto é essa a parte de humanizar que tentamos fazer através das redes sociais, chegar a mais gente e mostrar esse trabalho que é feito nos bastidores. E a seguir vou mostrar-vos mais um exemplo de um conteúdo que não foi produzido pelo Vitória, mas que as redes sociais deram a oportunidade do Vitória interagir e criar também um momento de interação que, creio eu, que foi interessante não só para o Vitória, como para os adeptos, para o clube adversário do Vitória. E este conteúdo seria passado só na televisão, se não existissem as redes sociais. É um conteúdo do Canal 11, o canal da Federação Portuguesa de Futebol, e seria exclusivo da televisão se não viesse para as redes sociais. Chegou às redes sociais e o Vitória conseguiu, depois uma interação com muito sentido de oportunidade, tornar em algo mais. Tem uma tradição muito engraçada. O único que Qual é não que vai é? vir aos jogos é, temos sempre que se não bem o Vitória ganha e quando vem para perto. Então vocês proibiram dele ir com vocês. Proibimos, mais ou menos. Mas é qualquer jogo, ou é quando jogam em casa ou jogos fora, são jogos fora. Portanto, Ou os jogos, seja, ele ele em está cá casa hoje. pode vir. Está cá hoje. Está cá hoje. Com vergonha da cama. Não és Foi ele que tu? fugiu. Não. És tu o Tony. És tu o Tony, não és? És tu que dás azar nos jogos de Vitória fora. Pois é. Agora não posso ver os jogos fora porque sempre que vou o Vitória... E, portanto, o Tony não tem a sorte de ir aos jogos fora, mas tornou-se numa figura, numa referência do clube, porque no jogo seguinte, que foi o jogo na Casa do Estoril, um jogo fora, o Tony não pôde ir, mas foi tema de conversa nos adeptos, nas redes sociais, e, portanto, houve um sentido de oportunidade muito grande da parte do Vitória, dos meus colegas, o Rui Malaya Guedes e também o Vítor Hugo Costa, que também trabalham as redes sociais do Vitória. Criou-se aqui uma referência comum que tanto os adeptos como até os jogadores, eu já vos vou mostrar, conseguiram identificar quem era o Tony e sentir que um bocadinho de empatia pelo Tony, porque o pobre coitado não pode ir aos jogos fora, e permitiu uma interação do próprio Vitória, do clube adversário e dos adeptos comuns, que muitas vezes, agora não por carta, mas muitas vezes não sentem essa interação. E, portanto, aqui, não sei se conseguem ler, creio que sim, mas o Vitória foi comentar o vídeo, que foi partilhado, uma publicação comum, pedir para o Tony não ir a nenhum jogo fora. O Tony tem aqui a resposta dele, um adepto fiel não foi ao jogo e, portanto, também o Estoril, que era o adversário da semana seguinte, queria oferecer um bilhete ao Tony. Eu confesso que o Tony resistiu, não foi ao jogo. E o que aconteceu foi o Vitória ganhou 3-1 no Estoril e, portanto, o Jorge Fernandes, central da nossa equipa, dedicou-lhe a vitória e eu acho que nada mais poderia ser merecido do que isto. E, portanto, já estou fora de tempo. Dizer-vos que o futebol é, sobretudo, e eu costumo dizer muito isto, eu já passei por muitas áreas do futebol, primeiro como adepta durante muitos anos, depois como repórter nas rádios locais e agora finalmente no Vitória, o clube do meu coração. E, portanto, o futebol é um pretexto para nós falarmos de muitas coisas e o Vitória faz isso também. Fala de saúde mental, fala de responsabilidade social, fala de entretenimento. O Vitória é uma das referências da cidade de Guimarães, do país também, e, portanto, é um pretexto para que outras coisas aconteçam e é isso que nós estamos a tentar fazer. E, portanto, muito obrigada a todos, espero que tenham desfrutado e obrigada também. No final, acho que o João e a Raquel mostraram na prática aquilo que vos dizia de como os social media de facto impactam este desporto que nós tanto gostamos. A verdade é que, sendo um pretexto para falar de outras coisas, e não vou falar disso agora, mas deixo-vos a dica de pensarem o que seria
como o social media e como a comunicação mudou a forma como vemos hoje o futebol feminino em Portugal. Deixo-vos essa nota, poderíamos falar muito sobre isso, e a minha área de intervenção social e, portanto, se pensarmos o papel do futebol como um palco grande, porque é um palco muito grande, de demonstração de muita coisa, também o seu impacto social é muito forte e eu acredito que nas redes sociais o futebol também tem uma palavra a dizer. Obrigada por terem aceito o convite, não é? E agora, pronto, acho que terminamos. Então... Não saia. Então, antes de mais, quero agradecer-vos, ok? Acho que foi muito interessante. O que é que vocês acharam? Gostaram? E tenho que vos dar os parabéns, porque apesar de eu ter começado com a GAF, não é? Por cima, há pouco, eu sou defensora e defendo muito que as marcas devem ser empresas devem ter um impacto positivo, portanto, ambiental, social, portanto, financeiro no mundo. E de facto vocês vieram aqui provar-nos que esta área do desporto, não é? Tipo, que tem um papel super importante e com um impacto super positivo em tantas áreas, não só na questão feminina que estavas a falar há pouco, mas também até noutros desportos que não tinham tanta visibilidade e todo o ecossistema, no fundo, que está aqui em volta. Portanto, acho que o vosso trabalho é incrível e fiquei mesmo... Foi um insight para mim, não sei se foi para vocês também, mas foi muito, muito interessante. Obrigada. Okay.